Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de linguagens do nosso Super Enem FCE, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui ao longo da nossa caminhada as competências, as habilidades concernentes a esta prova tão importante na vida de vocês, né? E hoje nós estamos aqui para continuar a abordagem da nossa competência diária 8, cujas palavras-chave, variantes linguísticas e norma padrão da língua portuguesa. Antes de iniciar, né, como a gente já está assim, chegando à nossa caminhada final no estudo dessas competências, só fazendo um repasso aqui das habilidades que ficaram, né, das competências e das habilidades que ficaram sob nossa responsabilidade. Foram essas 3 competências, competência de área 1, competência de área 9, competência de área 8, a qual nós estamos explorando neste momento, ok? Lembrando que estudamos inicialmente a 1 e a 9 por conta da semelhança, né, que havia entre as duas no que concerne ao objeto de conhecimento, tecnologia da informação e da comunicação, competência 1, tecnologias digitais da informação e da comunicação, competência 9. A competência 9 mais intrinsecamente ligada aos textos, ao gênero, à função, ao impacto das tecnologias digitais na sociedade, ok? E aí a competência de área 8, que nós fizemos no módulo anterior, nós exploramos basicamente as habilidades 25 e 26, cujas palavras-chave são variantes linguísticas, né? Os critérios que definem a variação da língua. Lembrando que a língua, por ser um organismo vivo, por ser um construto social, ela não é uniforme. Obviamente, se a sociedade evolui, a língua igualmente evolui, e aí essa evolução dá fruto ao que nós chamamos de variantes linguísticas, ou variedades linguísticas, tá? Esta é uma competência que é muito cara à prova, não por ser mais importante que as outras competências, mas por ter um peso muito importante quando se fala na necessidade de o candidato, do aluno e a aluna entenderem todas as nuances que regem essa questão das variedades, né, das variantes linguísticas, que se assuma uma posição reflexiva, crítica, não preconceituosa com relação à existência dessas variantes, e a gente falou, né, dos critérios que definem essas variedades na aula, no módulo passado, né. Neste módulo nós estamos concentrando o nosso estudo na outra vertente da competência de área 8, que fala sobre o uso ou os usos da norma padrão. O conhecimento da norma padrão como um fator de inclusão, né? Que o aluno também precisa entender até onde, né? Como é que a gente chega a esta norma padrão, como é que essa norma padrão foi concebida e é concebida no estudo, na gramática, na sociedade, nas nossas interações, ok? Então a gente vai concentrar agora na competência de área 8, mais precisamente na habilidade 27, né? Esta habilidade vai pedir que o candidato, a candidata reconheça os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, né? A competência nós já exploramos, já falamos sobre a língua, sobre a capacidade dessa língua gerar significação, de organizar o mundo, de ser um elemento que configura a própria identidade de uma comunidade, de um falante, de um grupo de indivíduos, não é isso? Então agora a gente vai fazer algumas definições, né, estabelecer aqui alguns conceitos importantes para que entendamos o que é de fato essa norma padrão e como é, em que ambientes, em que situações ela é cobrada nas nossas interações sociais. Tudo bem, pessoal? A gente estabeleceu uma divisão da abordagem para ficar um pouco mais didático para vocês. Em esta aula 1, nós vamos fazer uma reflexão sobre os usos da norma padrão e na próxima aula, na aula 2 deste módulo 9, nós iremos falar sobre os usos propriamente ditos, como é que a prova de linguagens do Enem estabelece a cobrança desses usos, como é que faz-se a cobrança dos conteúdos gramaticais, os recursos linguísticos, a partir do conhecimento da norma padrão, ok? Então, a gente vai estar falando agora sobre os usos, reflexão sobre os usos dessa norma. E aí, antes disso, pessoal, é muito importante a gente fazer uma conceituação, uma definição dos tipos de gramática e em que medida esses tipos de gramática estão relacionados ao que se tem
ao que se conhece como norma ou normas, ok? Obviamente, quando a gente vai fazer um estudo mais apurado, existem muitos tipos de gramática, mas aqui nós elencamos apenas 3 que vão ao encontro do que a gente de fato quer trazer aqui para vocês com relação a essa questão da norma padrão. Em que essa norma padrão se difere de outras normas e por que isso é importante para o candidato, para a candidata saber e ter conhecimento desses conteúdos para melhor resolver as questões referentes a isso, referentes à norma padrão. Tudo bem? Então, o primeiro tipo de gramática que nós elencamos aqui, o primeiro de 3, é a nossa chamada gramática normativa, que está em paralelo com o que a gente conhece de norma padrão. Né? E aí, quando a gente pensa em gramática, né, por definição, é um conjunto de princípios que regem o funcionamento de uma língua. Né? A gramática ela é feita a partir de estudos de textos escritos, sobretudo, e aí esses estudos são compilados a fim de fazer uma gramática. E a gramática normativa, que é a gramática mais tradicional, também chamada de gramática prescritiva, né, é a gramática que ao longo do nosso estudo escolar, e quando eu falo nosso é de maneira bem ampla mesmo, é o meu, é o seu, é o dos nossos avós, né? Então, essa gramática normativa é a gramática que nós estudamos na escola, com as regras que prescrevem o bom e correto uso da língua. Então, essas regras, elas consideram a língua como uma espécie de construto homogêneo, cujas variantes não são consideradas, porque a variante norma padrão, aqui está na gramática, aqui é resultado desses estudos seculares, vão desembocar num conjunto de regras. Então, ela funciona mais ou menos como uma bússola orientadora para os usos, em qualquer contexto, dos indivíduos falantes de uma língua, né? A gramática normativa reduz apenas a variante padrão. Ou seja, a variante padrão é aquela variante que lá está, a partir de uma regra, e ela não pode ser desobedecida, por assim dizer, né? Então, é prescritiva, é normativa, é a nossa gramática tradicional, que ainda diz que a nossa colocação pronominal, né, precisa ser sempre enclítica, por exemplo. Então, a gente não diz me dê um copo d'água, e sim dê-me um copo d'água. Mas a gente sabe que nos usos mesmo, quando vai para o uso, o falante não diz dê-me um copo d'água, embora a gramática normativa, a norma padrão, estabeleça que o correto é o pronome depois do verbo, né, em posição enclítica, né? Então, esse é um exemplo de uso de norma padrão que está na gramática, mas efetivamente não vai, pelo menos para a maioria dos usos que estão estabelecidos em sociedade. Tudo bem? Um segundo tipo de gramática, pessoal, é a gramática chamada descritiva. E aí ela está em paralelo com os usos da norma culta, né? O que é essa gramática descritiva? É a gramática que promove uma descrição estrutural dos elementos que existem em uma língua a partir também de estudos, a partir também de observações, mas o objetivo é investigar esses usos sem procurar necessariamente estabelecer esses usos como os mais corretos ou imutáveis, por assim dizer. Né? Então, a gramática descritiva, ela tem uma pegada que mais ou menos considera as variantes, mas qual assim, a desvantagem, por assim dizer, da gramática descritiva? É que esses usos, esses estudos que se fazem, são baseados sempre nas normas, ou seja, nos registros de linguagem dos falantes altamente escolarizados, os falantes da norma culta, né? A norma culta é aquela norma cujos, como eu já falei, falantes são altamente escolarizados, são as pessoas que têm maior prestígio social, né? É a norma da elite, por assim dizer. Então, quando a gente fala em norma culta, que muitas vezes é referenciada juntamente à norma padrão, existe uma pequena diferença. Porque a norma culta, por exemplo, ela varia, né? E ela vai considerar que alguns usos já estão mais ou menos sendo descartados, alguns usos da norma padrão já estão sendo descartados. Por exemplo, a segunda pessoa do plural, né, no nosso sistema pronominal. A gramática normativa, da norma padrão, ainda diz que o vós existe, né, embora não seja utilizado, mas existe, e
é um tipo de descrição aí do nosso sistema pronominal. Já a gramática descritiva, ela vai dizer que essa segunda pessoa do plural, ela caiu totalmente em desuso porque a norma culta não a incorpora mais, né? A questão do pronome em posição proclítica, me dê um copo d'água, já está incorporado na norma culta, tá? Então, algumas coisas que são descritivas e que se referem à norma culta não exatamente vão coincidir com a norma padrão, ok? E uma terceira gramática, pessoal, é a gramática internalizada, né? Quando se fala internalizado, o que é interno, ou seja, o que é subjacente ao indivíduo, considerando que a nossa língua é mutável, que cada indivíduo tem e já traz essa gramática. Muitos estudiosos dizem, antes mesmo de um indivíduo nascer, essa gramática já é completamente formulada, né, no seu sistema cognitivo, no seu sistema mental. Então, assim, a gramática internalizada considera a língua como fenômeno social e que essa língua possui inúmeras variantes, né? Que essa língua se desenvolve naturalmente desde que os falantes começam a interagir e que existem inúmeras variantes aí nesse bojo, né? E aí a norma condizente à gramática internalizada é a norma popular, também chamada de norma vernacular. Aqui está coincidente, obviamente, com os registros naturais de linguagem dos falantes não escolarizados, obviamente, né? Os falantes reais, porque a gente sabe que se for considerar, de fato, a questão dos usos, a gente não pode considerar só os usos dos falantes escolarizados. Existem muitas pessoas não escolarizadas e que também se comunicam bem, fazendo uso dessa gramática internalizada, fazendo uso dessa gramática popular, dessa norma, popular ou vernacular, né? E quando se fala em vernacular, a palavra que dá origem é vernáculo, né? O conjunto de vocábulos de uma língua, tá? Então, esses usos são obtidos a partir da própria interação verbal, a interação entre os pares, a interação cotidiana, e aí é justamente aí, pessoal, o intuito da gente trazer aqui esses três tipos de gramáticas, né, repetindo que existem bem mais outros tipos, gramática comparada, gramática reflexiva, gramática gerativa, mas para o que a gente precisa aqui para entender as diferenças entre as normas são exatamente essas três, né? E aí a gente vê que, pelo que se foi explanado aqui, essa gramática internalizada, que dá origem à norma popular, é uma gramática que obviamente, né, quando a gente fala em variantes, a gente fala em preconceito, né? A gente fala que essa norma popular ela é extremamente estigmatizada, tá? As pessoas têm muito, assim, hábito de deixar a norma popular com pensamentos mesmo de preconceito, com juízo de valores, entendendo certo e errado. Então, se você fala, por exemplo, para mim fazer, né? Para mim fazer você está falando errado, né? E aí as pessoas têm uma visão muito preconceituosa desses usos da norma popular, tá? E a gente precisa entender que o que se pede, principalmente quando se faz essa reflexão sobre usos da norma, a gente precisa entender que o Enem trata isso como uma questão não de certo e errado, mas de adequado e inadequado a partir dos contextos em que o falante se encontra, né? E aí esse estigma, esse preconceito dá origem ao que nós chamamos, né? Na verdade, esse preconceito linguístico, essa expressão foi cunhada pelo professor Marcos Bagno, cujo livro está aí para vocês, a capa, né? Um livro assim antológico que fala sobre as questões linguísticas mesmo, de como esse estigma de norma popular, ele se desenha e vem se desenhando ao longo do tempo, e ainda é muito difícil quebrar, porque a gente sabe que quando se fala em norma, a gente está falando sobretudo de um preconceito social, né, de classe, e que é preciso ser quebrado um pouco, até em função do que a gente faz como falante no dia a dia, né? Nem sempre nós utilizamos a norma culta, né? Eu até arrisco a dizer, quase nunca a gente utiliza a norma culta nas nossas interações. Então, por que ter preconceito? Por que promover, como aí a citação de Almeida e Zavan diz, por que promover um juízo de discurso imperativo que rejeita uma parte dos usos linguísticos da comunidade? Então, o preconceito linguístico ele está baseado nesta ideia de rejeição, de estigmatização, de preconceito, de dizer a minha língua é certa, a sua língua é errada. Então, essa dicotomia, né, esse certo e errado, esse maniqueísmo na questão dos usos, é o que leva justamente ao preconceito linguístico, e as questões combatem, pessoal, justamente o preconceito linguístico quando trazem
textos ou reflexões ou itens sobre a questão dos usos, sobretudo o uso regional, sobretudo o uso social, né? A gente sabe que os regionalismos, sobretudo os regionalismos aqui presentes no Nordeste, são muito ainda estigmatizados. Falar como o nordestino fala ainda é muito estigmatizado. Então a gente vê que o cerne aí está no preconceito social antes de tudo e não só no preconceito linguístico, mesmo porque em um país com dimensões continentais como o Brasil, gigante como o Brasil é impossível a gente ter uma norma única, né? Na verdade, nenhuma língua se pauta na questão da norma única. Então, nessa perspectiva, a gente não pode considerar erros linguísticos, mas variações de fala, tá? Então, qualquer que seja o item, a questão que venha falar na noção de erro, na noção de certo e errado, vocês já desconfiem que estará este item incorreto e, portanto, descartem, né? Porque a ideia para o que a gente está explicando aqui sobre preconceito é de adequado ou inadequado, considerando os contextos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aí para a resolução de uma questão referente aos usos, né? Sobretudo, reflexão sobre esses usos. Nós temos aí uma entrevista com o professor Marcos Bagno, que é um linguista famoso no Brasil, que fala muito e que defende muito a questão de que o preconceito linguístico não deve existir em nenhum ambiente, nem social de maneira geral, né? Nem escolar, nem familiar, enfim. Antes de ler o texto, como nós já vimos fazendo antes, né? Vamos ler o comando da questão para promover uma leitura mais competente do texto, um grifo mais competente. Lembrando que, quando se fala em reflexão sobre os usos, a gente também está falando em estratégias de leitura, em como ler melhor, considerar o vocabulário, considerar as ideias, considerar os argumentos de autoridade que embasam, sobretudo, esses textos que argumentam a respeito das reflexões sobre o uso, ok? Então, a tudo isso vocês devem estar atentos no momento de resolver questões referentes a essa competência e a habilidade 27, tudo bem? Então, vamos aqui, pessoal, ver o comando da primeira questão referente à habilidade 27 no que concerne a reflexão sobre os usos, né? O comando diz o seguinte: na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele, né? Então, o comando dessa questão é bem simples, tá? Defende o uso de formas linguísticas coloquiais, informais, né? Sempre que tiver essa palavra coloquial, você vai considerar como informal ou informalidade, norma popular, norma vernacular, condizente com a gramática internalizada, né? E só que ele defende o uso coloquial e faz uso da norma padrão, né? Da norma que, de fato, rege os usos do português, por assim dizer, correto, né? Sobretudo na escrita. Por que que ele faz isso? Isso pode ser explicado por que motivo, né? Vejamos aqui... perdão, gente, passei demais. Vamos voltar. Pronto. Vejamos aqui o texto, entrevista com Marcos Bagno, tá bom? Lembrando que é interessante que vocês promovam grifos, tá? Principalmente nesses textos grandes, até para otimizar um pouco a questão do tempo, ok? E aí o texto diz o seguinte: pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Ele já começa estabelecendo essa relação temporal, né? Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. Vejam bem, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. Não significa dizer que o verbo ter não tivesse respaldo, de acordo com a norma culta, para utilização formal, ok? No entanto, veja aí, né, o operador argumentativo que traz essa ideia de contrapartida, de adversidade. Temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores.
Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. Vejam aí o errar entre aspas, deslocando o sentido do verbo, né? E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário da independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso só para aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar o certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português que em toda a Europa. Então, quando eu falei, pessoal, sobre a reflexão sobre os usos, essa entrevista do Marcos Bagno, ela é emblemática, porque ele fala, né, e ele deixa bem claro que não faz sentido desconsiderar esses usos, tá? Esses usos, eles são tão legítimos quanto os usos de norma culta, quanto a norma padrão que lá está prescrita, né, normativamente na gramática tradicional, ok? Na verdade, a questão... ela traz essa pergunta mais como maneira de o aluno refletir mesmo, de o candidato refletir. Oxe, se pode então utilizar a norma popular, né? Se ele está defendendo esse uso, por que utilizar a norma padrão? Né? Então vejamos aí os itens rapidinho. A letra A diz que ele propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. Se vocês voltarem ao texto e lerem com atenção, pessoal, vocês vão ver que esse tipo de segregação, que é preconceituosa acima de tudo, não está na fala do Bagno, né? Por que o falante escolarizado não pode utilizar a norma popular? Muito pelo contrário, ele defende a utilização dessa norma. E também, em contrapartida, o falante não escolarizado pode utilizar também a norma culta, se assim ele estiver, né, em um contexto que necessite. Então, esse item A aí é um distrator. O item B diz que apresenta argumentos de controversa comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Materialidade do texto, na superfície do texto, onde nós estamos, de fato, lendo as ideias. Controversa, né? E aí a gente esbarra um pouquinho na questão do vocabulário. Controversa, polêmica, né? É uma questão que traz dúvidas, traz controvérsias, traz refutações, por assim dizer. Então, na verdade, ele não apresenta argumentos de controvérsia porque ele toma todo o estudo histórico da língua. Então, de fato, é uma comprovação científica eficaz, não é controversa. O item C diz que ele adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Neste caso, ok, como é um texto que faz reflexão sobre a língua, sobre o ensino, sobre os usos, de fato, o item C vem a ser o nosso gabarito. Por quê? Não se trata, quando se fala em uso de norma popular ou vernacular, não se trata de defender o uso irrestrito em qualquer situação, porque esse uso também é legítimo, mas sim de adequar o uso da norma culta para o contexto a que ela pede e adequar o uso da norma popular, o uso da norma vernacular para as situações comunicativas. Então, ninguém se comunica extremamente com esmero quando está, por exemplo, conversando com um amigo, com um familiar, em uma conversa informal com qualquer tipo de pessoa, tá? Então, a adequação é o que traz aí esse item C, né? Ele precisa, nesta entrevista, não são todas as entrevistas que requerem o uso da norma padrão, mas nesta entrevista ele, na qualidade de professor, na posição de professor, ele precisa adaptar sim e utilizar a norma padrão, a norma culta que está aí presente nas questões mais formais, o monitoramento, né? Acredita que a língua, o item D, né? Vamos só consultar rapidinho. A língua genuinamente brasileira está em construção, ok, isso aí ele fala, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu, né? Esse último enunciado aí é o que invalida o item D. Não é a gramática do português europeu, né? Nós já falamos no módulo anterior que nós temos aqui o nosso português brasileiro.
E o item E defende que a quantidade de falantes do português brasileiro mostra-se insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. Esse aí também é o distrator de cara, porque já no fim do texto ele diz que só na cidade de São Paulo há mais falantes de português do que toda a Europa, né? Revelando aí a dimensão enorme continental que o nosso país tem e, portanto, os usos não podem ser, as variantes não podem ser desconsideradas, ok? Então é uma questão relativamente simples, mas ela é bem emblemática sobre a questão da reflexão dos usos, ok, pessoal? Vamos para a segunda questão, que ainda fala sobre essa reflexão de uso de norma padrão, tá? Nós temos aí um texto, vamos para o comando da questão para verificar o que ele pede, né? E aí o comando da questão vai dizer o seguinte, no trecho do discurso de posse da escritora Nélida Pinhon, na Academia Brasileira de Letras, verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Esse uso, né, ela utiliza estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Vamos ver o que esse uso, pessoal, vai nos indicar, né? E aí o trecho do discurso diz o seguinte: a viagem é longa e não faz falta que eu lhes diga como começou. Afinal, os percalços de qualquer trajetória humana fazem parte de um enredo eminentemente secreto, de uma experiência pronta a desfazer-se ou a naufragar no anonimato, sem a luminosa proteção da fina tessitura da arte. Para anunciar os vestígios, pois, de uma vida, ainda que seja da tribuna, do púlpito, há que harmonizá-los com a vertigem da arte narrativa, que tem recursos suficientes para revelar os traços biográficos sem apagá-los ou banalizá-los, para extrair, enfim, da alma aqueles fios que favorecem as regiões esquecidas, negligenciadas. A sorte minha e a dos que aqui estão presentes repousa essencialmente na eloquência com que sonhamos, no esforço com que erigimos a casa, qualquer casa que sirva de abrigo às nossas aventuras. Então vejam que aí é um discurso de posse na presidência da Academia Brasileira de Letras, há que se considerar a audiência, né, a que se destina este discurso, e aí a pergunta vem dizer... Só um minuto. Pronto. A pergunta vem dizer que o uso dessas estruturas típicas gramaticais da norma padrão, o item A, atribui a palestras características linguísticas restritas à modalidade escrita da língua portuguesa, né? Vamos ver se esse item aí é um item que poderia ser o gabarito. Lembrando que muitas vezes vocês vão sim ficar em dúvidas e aí vocês vão marcar. Aqui está integralmente de acordo com o recorte feito pelo enunciado da questão. Essa é uma habilidade também que tem que ser desenvolvida ao longo dos treinamentos de vocês aí de questões, tudo bem? O item B contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado pela situação, e aí nós vamos verificar que esse item B é correto e também está, né, condizente com a reflexão do adequado e inadequado, adequação e inadequação. Obviamente que para o leitor médio, ou seja, até mesmo para o leitor menos escolarizado, esse texto ele é complexo sim, ele está em um nível de linguagem muito mais além do que daquele que está, que o leitor médio ou o leitor menos escolarizado ou que tem menos habilidade de leitura pode compreender. Mas por quê? Estas pessoas não são audiência, né? A audiência é para um grupo de literatos, um grupo de pessoas que está ali no âmbito da Academia Brasileira de Letras. Então, a organização da fala exige sim esse nível de formalidade, a norma padrão, as inversões, viram lá o pois posposto ao verbo. Então, é todo um esmero que chega até deixar a linguagem um pouco prolixa, né? Um pouco complexa demais. E aí, às vezes, a gente até tem que ler 2 vezes o texto, mas a clareza e a fala estão perfeitamente adequadas a esse nível de formalidade. O item C diz que evidencia o distanciamento entre a escritora e o auditório, muito pelo contrário, o auditório, a audiência lá, né, é de fato condizente com o nível de formalidade. O item D atrapalha a compreensão da mensagem. Quando vocês virem esses itens muito categóricos, desconfiem, né? Ele diz que cria um fosso comunicativo entre a palestrante e sua plateia, muito pelo contrário. E o item E torna o discurso de Nélida inacessível aos que não pertencem ao universo da Academia Brasileira de Letras, tá? O item mais correto, ou seja, o que está integralmente de acordo com o que o enunciado da questão pede, é o item B de bom. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula nós veremos os usos propriamente ditos da norma padrão. Um abraço e até lá!